Foi enterrado hoje o corpo da adolescente que foi atropelada por uma motorista grávida que fugia de um sequestro em São Paulo. As imagens do acidente são impressionantes. O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança da rua. A gravação mostra o momento exato em que a adolescente sai da casa. Repare que ela está na calçada. A motorista da caminhonete perde o controle e atinge a jovem de maneira violenta. Em seguida, a rua é tomada por vizinhos que tentam acionar o socorro. E todo mundo ligando para o resgate para vir, muita gente ligando. Aí quando veio, já veio três viaturas do bombeiro. Aí desceu, fui fazer a massagem cardíaca na menina. O socorro chegou logo, mas a adolescente Gabriele Almeida de Souza, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu durante uma tentativa de sequestro. Uma das vítimas, uma grávida de 33 anos, conseguiu fugir e acabou provocando o atropelamento. O acidente aconteceu ontem por volta das 7h30 da noite, aqui nessa curva acentuada no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. A adolescente estava bem aqui, parada diante da casa dos avós, quando foi atingida pelo carro em alta velocidade. Segundo a polícia, a motorista teria perdido o controle do veículo na curva durante a fuga, atravessou a pista e atingiu em cheio a garota. Com o impacto que deixou marcas na calçada, a motorista Mislaine Alves ficou desacordada dentro do veículo e foi levada para o hospital com traumatismo craniano. O estado de saúde dela não foi divulgado. O marido afirmou que após a fuga da mulher, acabou sendo levado para um terreno baldio pelos sequestradores e teve que entregar a carteira e o celular. Ele conseguiu fugir e contou à polícia que o casal havia sido contratado para fazer um frete na região, quando foi abordado por 3 criminosos armados. Abalados, os pais de Gabriele não quiseram falar sobre o caso. Um dos avós esteve no IML para o reconhecimento do corpo, que foi velado hoje à tarde. Os criminosos responsáveis pela tentativa de sequestro estão foragidos. O porteiro de um prédio em Ipanema, no Rio de Janeiro, foi agredido depois de questionar um morador que o chamou de ladrão. O caso foi gravado pelo próprio funcionário do edifício. Um insulto. Você é ladrão. E a agressão. Você acha que está falando com quem? Você acha que está falando com sua mãe? Tá com minha mãe. O porteiro agredido é Max dos Santos. Ele gravou tudo. As câmeras de segurança da recepção do prédio também. Nas imagens, o morador Welder Luiz Fontes dá uma sequência de murros e tapas no porteiro, que tenta revidar. Em seguida, o Welder ainda dá chutes nas costas do funcionário do condomínio. A briga entre morador e porteiro foi neste condomínio em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio, no fim de semana. Max já voltou ao serviço e ainda se recupera da violência que sofreu. Eu tive um corte na boca que sangrou na hora. O meu rosto ficou avermelhado, eu senti um pouco de dor nas costas, ainda estou com essa dor nas costas. Segundo o porteiro, a relação entre os dois não é boa desde o ano passado. Na época, o Welder acusou Max de ter violado uma correspondência, porque a embalagem chegou com um pequeno corte. Agora, essa nova provocação feita pelo morador foi o ponto de partida para a confusão. Após a briga, eles foram para a delegacia e registraram a mesma ocorrência, lesão corporal, com pena de 3 meses a 1 ano de cadeia. Um alega que foi vítima, o outro também alega. Fica claro que quem, na verdade, foi agredido foi o porteiro e que o morador em si que se descontrolou e passou a agredir o porteiro. Eu jamais imaginei que isso fosse acontecer com a minha pessoa e aconteceu. Eu não quero que aconteça com outras pessoas. Independente se é porteiro ou faxineiro, todos nós somos iguais, independente de salário ou posição social. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda em farmácias do antiviral Paxlovid, o primeiro medicamento aprovado no país para o tratamento da doença em casa. O remédio desenvolvido pela Pfizer é indicado para pacientes com risco de evoluir para casos graves e que não precisem de oxigênio suplementar. Após 4 dias de tiroteio, o policiamento foi reforçado na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. No fim de semana, criminosos trocaram tiros com os policiais e atearam fogo em pneus. Um homem morreu e 6 pessoas foram baleadas, entre elas 2 adolescentes.
Todos os feridos já tiveram alta. Pouco mais de 2.351.000 participantes realizaram a prova do Enem no último domingo. 67,6% dos inscritos compareceram. No segundo dia de provas, os candidatos responderam questões de matemática e ciências da natureza. O gabarito oficial será divulgado nesta quarta-feira. A Procuradoria-Geral da República pediu ajuda ao Ministério da Justiça para conter manifestações contra os resultados das eleições. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reuniu hoje o gabinete de crise do Ministério Público Federal, responsável por monitorar as manifestações contra o resultado das eleições. Procuradores que atuam em Mato Grosso, Pará, Paraná e Rondônia detalharam os atos que ocorreram nos últimos dias. Um dos mais violentos foi em Mato Grosso, onde um posto da concessionária responsável por um trecho da BR-163 foi atacado a tiros e incendiado no sábado. Um guincho e uma ambulância foram queimados com coquetéis Molotov. Desde quinta-feira, 15 pessoas já foram presas no estado em atos classificados como terroristas pela Polícia Rodoviária Federal. Durante a reunião que durou cerca de 2 horas aqui na Procuradoria-Geral da República, Aras telefonou para o ministro da Justiça, Anderson Torres. O procurador detalhou a situação de emergência e pediu ajuda da Força Nacional para desmobilizar bloqueios nas rodovias. Aras sugeriu que o governo de Mato Grosso peça reforços ao Ministério da Justiça. Também foi solicitado o reforço da Força Nacional em Rondônia. Rondônia ainda apresenta alguns pontos de obstrução e lá houve uma solicitação do governador acerca da Força Nacional e em contato há pouco com o senhor ministro da Justiça, Sua Excelência nos informou que vai mandar imediatamente reforçar o contingente da Força Nacional em Rondônia. Aras afirmou que nos demais estados, os relatos são de bloqueios eventuais com a desobstrução em poucas horas pelas forças policiais. O Ministério da Justiça informou que em 8 de novembro destinou a Força Nacional para atuar em Rondônia durante 15 dias. E até o momento não recebeu solicitação do governo de Mato Grosso. Hoje a Polícia Rodoviária Federal afirmou que os manifestantes em Santa Catarina usam métodos e práticas terroristas para bloquear rodovias, com bombas caseiras, rojões e barricadas. Até bananas com pregos para furar pneus foram apreendidas. Fora das estradas, o movimento em frente a quartéis do Exército continua. Em Porto Alegre, manifestantes ocupam uma rua no centro da capital gaúcha, em frente ao Comando Militar do Sul. Em Belém, a mobilização também ocorre na região de um quartel do Exército. Em Brasília, os atos em frente ao quartel-general entram na 3ª semana. O economista Ilan Goldfein é o novo presidente do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É a primeira vez que um brasileiro assume o cargo. Ilan foi eleito com 80% dos votos e assume em dezembro para um mandato de 5 anos. Ele é um dos diretores do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e já foi presidente do Banco Central Brasileiro entre 2016 e 2019. O economista foi indicado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ilan diz que vai trabalhar no combate à pobreza e às mudanças climáticas. Um forte terremoto derrubou prédios e deixou pelo menos 162 mortos hoje na Indonésia. O epicentro foi na província de Java Ocidental. O tremor de magnitude 5,6, em uma escala que vai até 10, também foi sentido na área metropolitana da capital, Jakarta. Autoridades trabalham nas buscas por desaparecidos. O risco de tsunami foi descartado. A Indonésia é frequentemente atingida por terremotos por estar localizada em uma região conhecida como Anel de Fogo, um arco de vulcões e falhas geológicas no Pacífico.